né? Que anjos que adoram, que exaltam, que glorificam ao Senhor, né, Panis? É uma bênção, né? É uma bênção. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Provérbios. Irmãos, fiquem atentos aí para a nossa programação de dezembro com a cantata. Na verdade, nós vamos ter aqui o palco inteiro com a cantata, com o coral e orquestra do estado de Mato Grosso do Sul, dos batistas, e alguns não batistas também, que fazem parte desse grande coral de Deus. Então vai ser uma noite maravilhosa. Convide os amigos, chegue cedo naquele dia, porque eu sei que a glória do Senhor vai descer. Nós cantaremos, será uma noite de adoração, uma noite de louvor. Se vocês acham bonito, nossa equipe de louvor, imagine uma orquestra completa, e com coral ainda, fazendo toda a parte de coro, cantando e exaltando ao Senhor. Vai ser uma noite grandiosa na presença do Senhor. Abra então Provérbios, capítulo de número 16, do verso 1 ao verso 11. Estamos caminhando para o fim do ano, meu Deus do céu, já está acabando 2025, já estamos aí, cerrando novembro, as últimas atividades, dezembro. Então, igreja, já nos organizando para 2026, nosso planejamento, todos os ministérios, todas as organizações da igreja, fiquem atentas aí às convocações, para nós nos organizarmos para 2026. Se achou, diga amém. Não achou, pode olhar na projeção que está lá. Precisa nem dizer misericórdia, mas acompanhe na sua Bíblia, é importante. A gente sempre lembra o ABC do crente, vocês lembram? ABC do crente, no culto. A de quê? Agenda. B de... e C de caneta. Exatamente, anote o que Deus está falando com você. Esse é o nosso ABC do crente no culto. Diz assim a palavra do Senhor, do verso 1 ao verso 11 do capítulo 16 de Provérbios. Os planos do coração pertencem ao homem, mas a resposta da língua vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Entrega tuas obras ao Senhor, e teus planos serão bem-sucedidos. O Senhor fez tudo com um propósito, sim, até o ímpio para o dia do mal. O Senhor detesta todos os arrogantes, com certeza eles não ficarão impunes. Pela misericórdia e pela verdade se faz expiação pelo pecado, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Quando os caminhos do homem agradam o Senhor, ele faz que até seus inimigos tenham paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que grandes rendas com injustiça. O coração do homem planeja seu caminho, mas o Senhor lhes dirige os passos. Nos lábios do rei acham-se palavras de autoridade, a sua boca não transgride em juízo. O peso e a balança justos são do Senhor, todos os pesos da bolsa são obra dele. Ainda o verso 12 diz assim: os reis detestam a prática da impiedade, pois é com justiça que se estabelece o trono. Nem todos os reis, né? E a história de Israel, do povo hebreu, diz muito bem isso. Mais uma vez, vamos orar, falar com Deus, para que Ele fale com nossas vidas. Pai, nós nos apresentamos diante do Senhor na dependência plena do Teu Espírito. Não somos nós, mas é a palavra do Senhor que tem que falar, ministrar profundamente ao nosso espírito. Tua palavra nos diz que o Espírito do Senhor é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo.
É o Senhor quem nos ensina e nos conduz a toda a verdade, e é da tua palavra que nós queremos extrair essas verdades. Nos colocamos na dependência do Senhor para transmitirmos o que é da parte do Senhor para a tua igreja, para nós sairmos daqui edificados. Pedimos graça, misericórdia e autoridade do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém, Deus. Nós seguimos uma série de mensagens no livro de João, o Evangelho segundo João. Nós não seguiremos uma grande série de mensagens, mas algumas mensagens dentro do livro de Provérbios. A nossa escola bíblica dominical tem estudado o livro de Provérbios, trazendo alguns ensinos bem práticos. Há uma revista que nós estamos usando, que tem sido o nosso guia de estudo na IBD, e ela também nos conduzirá na formação, na elaboração do esboço para nossa reflexão nesses dias que estudaremos ou pregaremos no livro de Provérbios. O Guia para Viver Bem, estudo no livro de Provérbios, editado pela livraria, pela editora Cristã Evangélica. Seu editor responsável é o pastor John Barnett, ou Barnett, né? Sou bom de inglês, né? Vocês perceberam. Então, se alguém quiser consultar, ver mais, nosso grupo da Escola Bíblica Dominical tem esse material baixado lá nos seus aplicativos, e você pode enriquecer-se muito mais também, se quiser, para estudar no livro de Provérbios. Nós queremos pensar hoje com os irmãos sobre carnalidade, impedimentos à vida cristã. Se em João nós vimos a obra redentora de Cristo Jesus, a manifestação salvadora de Deus por meio de Cristo Jesus às nossas vidas, através do livro de Provérbios, nós vamos ver a vida prática daquele que serve ao Senhor, princípios, orientações que norteiam a nossa prática e a nossa vida cristã. Espero que a gente reflita bastante. Não feche a sua Bíblia, porque nós vamos manusear bastante. Vamos contar aí com nossa rede de apoio ali da mídia, para nos ajudar na projeção das referências bíblicas que a gente vai dando para vocês. Então, quando a gente fala de carnalidade, a gente já pensa em carne. Sul-mato-grossense, pensar em carne não é pensar em chuva, porque pensar em chuva é pensar em casa, sofá, pipoca, chá quente, né? Cama. É por isso que tem muita gente que não veio hoje, né? Eu me lembro de um fato, acho que já contei algumas vezes isso aqui. Nós estávamos, muito obrigado, Nil. Nós estávamos no Nordeste, especificamente na cidade de São Luís do Maranhão, e havia uma publicação que teria um evento gospel, um evento evangélico, numa das principais praças da cidade. Alguns cantores estariam lá, e a divulgação foi feita via rádio, via as igrejas. Então havia uma mobilização, mas naquele dia choveu e choveu tanto, e não parou de chover. E aí eu falei para a família, disse assim: nós vamos lá para o evento. Eles disseram: não, papai, com certeza foi cancelado, e se não foi cancelado, não vai ter ninguém lá nessa chuva, papai. A Vívia falou: eu também creio, não vai ter ninguém. Eu disse: não, aqui é diferente de Campo Grande, é diferente de Mato Grosso do Sul. Quando chove, aí é que o povo vai. A igreja enche quando chove, né? Porque o povo celebra na chuva. Eu não sei se você já viu os animaizinhos pequenos, quando vai chover, quando começa a chover é uma alegria, ele pula, ele grita, pássaro canta, é igual o nordestino. Quando vai chover ele pula, ele grita, né? Ele celebra, ele cultua. E quando nós chegamos lá, a praça estava cheia, né? Cheia. Então, mas por outro lado, uma certa vez nós fomos fazer uma programação lá e disseram que ia ter um churrasco, e eu pensei: é carne, igual o sul-mato-grossense. Quando pensa em carne, você já pensa numa churrasqueira, numa grelha bem montada, num espetinho, né? numa ponta de peito, né? Numa ponta de costela. Ixi, deu fome.
lá dorando, né? Assim que a gente pensa. E eu pensei, vai ter churrasco. Quando eu cheguei na beira do rio, para o churrasco, tinha um monte de brasa em vários lugares, e o povo tinha espetado as carnes, espetado não, aberta a carne e jogado em cima da brasa assim, ó, igual peixe assado na brasa. Eu digo, mas esse é o churrasco? É, o churrasco aqui é assim. Aí eu fui montar uma churrasqueirinha, porque eu pensei, vai ter o churrasco, eu vou levar uma churrasqueirinha, providenciei e levei. Eles falaram assim, até o senhor assar essa carne, nós já comemos tudo. No final eles acabaram comendo a carne sul-mato-grossense, o estilo do churrasco, e agora quando a gente vai lá, o churrasco tem que ser nesse estilo. Então quando a gente pensa em carnalidade, não é a carne churrasco sul-mato-grossense, né? Característico aí dos nossos encontros e dos nossos eventos. Quando a Bíblia fala carne, ela está se referindo à nossa natureza rebelde, pecadora, tendente a se afastar da vontade de Deus. Carnalidade é submeter-se ao nosso próprio domínio e vontade e negligenciando a vontade de Deus. Então, viver na carnalidade nesse sentido é impedir a vida cristã, né? É realmente interromper um processo de edificação da vida cristã. Se você abre a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, verso 8, você entende bem o conceito aí de viver na carne. Se quiser mais, no contexto do Novo Testamento, pode abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 17 em diante, nós temos ali fruto da carne e fruto do Espírito. Mas nós não vamos usar as referências aqui do Novo Testamento, nós vamos nos prender ao livro de Provérbios no Velho Testamento, para trazer essas aplicações à nossa vida, amém? Quando a gente fala, e aí os meus alunos da IBD, os nossos alunos da IBD vão nos ajudar a pregar hoje, eles vão rever aquilo que nós estudamos em parte hoje, e aí quem sabe nos ajudam a pregar daí. Mas quando a gente pensa em carnalidade, pensa em vida cristã, pensa em viver para a glória de Deus, tem um texto bíblico que faz um paradoxo, que faz uma referência bem interessante. Se você abre lá Isaías capítulo 6, é bem conhecida a referência, é a visão de Isaías no seu encontro com Deus, e ali ele contempla a presença dos serafins, e nessa apresentação dos serafins, descrevem quantas asas tem esses serafins, que são um total de 6 asas, e diz o texto, que 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, e 2 glorificavam, adoravam ao Senhor. E essa postura dos serafins, vivendo com a glória de Deus, vivendo com a majestade, a presença de Deus, e dando glórias a Deus, porque ali era uma postura, uma citação à reverência, quando as asas cobrem o rosto, é uma citação de reverência, né, de submissão à presença de Deus. Quando fala que cobrem os pés, é uma referência à humildade, né, ao serviço prestado ao Senhor, e as outras asas, o sentido da glória, da honra devida, conviver com isso, dando glórias a Deus, fazendo, exercendo o seu papel, reconhecendo a santidade de Deus, o reino de Deus, a glória de Deus, mas não querendo glória para si, não reivindicando essa glória para si. Viver no Espírito, o contrário de viver na carne, é viver de forma reverente ao Senhor, de forma a servir ao Senhor, de forma a exaltar ao Senhor, e não querer glória para nós, mas darmos a glória devida ao Senhor.
Isso significa dizer que a nossa vida é para agradar, exaltar, servir e glorificar ao Senhor. Isso não significa viver cantando, viver dedicado, sentado nos bancos da igreja fazendo isso, mas é em tudo aquilo que nós fazermos de maneira que exalte e glorifique ao Senhor. Vamos ver alguns princípios aqui, algumas verdades que são características mais comuns nos homens, que trazem aí o que a gente vai chamar de carnalidade. Vamos ver esses sinais da carnalidade da vida humana segundo Provérbios. Primeiro, se você abre a sua Bíblia lá no livro de Provérbios, capítulo 30, do verso 24 ao verso 28, nós temos uma referência aí ao preconceito. Uma das características de um homem carnal, um homem que vive a agradar a si mesmo, a viver para si, é ser preconceituoso. O texto diz assim, se você abriu lá: 4 seres da terra são pequenos e, no entanto, muito sábios. As formigas, criaturas de pouca força, contudo armazenam sua comida no verão. Os coelhos, criaturas sem nenhum poder, contudo habitam nas alturas, nos penhascos. Os gafanhotos, que não têm rei, contudo avançam juntos em fileiras, organizadamente, embora ele não tenha um líder para fazer isso. Então, e as lagartixas, algumas versões aí talvez digam aranhas, né? São a lagartixa que se pode apanhar com as mãos, contudo encontra-se nos palácios dos reis. Toda casa, por melhor, mais bem organizada e formada que seja, é fácil criar uma teia de aranha. Elas sofrem na cidade, né? Porque quando elas estão se organizando, eu mesmo tenho muito preconceito com elas, com as lagartixas também, né? Porque elas causam um certo pavor, mais aranha, você limpa a casa, quando é no outro dia você olha, está cheia de teia de aranha. Na igreja não é diferente, não fiquem olhando para os cantinhos, porque toda semana, por mais que se limpe, elas aparecem. Então, aqui ele cita alguns animais que são pequenos, aparentemente, preconceito. Olha, o que é uma formiga? Olha o tamanho de uma formiga, olha o gafanhoto. Então ele está dizendo assim, as aparências enganam. Preconceito é quando nós olhamos para as pessoas e as diminuímos, damos menos valor por aquilo que a gente visualiza, aquilo que a gente enxerga, os nossos olhos, e aí nós preconceituamos estas pessoas. Nós podemos preconceituar as pessoas pelo seu tamanho, podemos preconceituar as pessoas pela cor da sua pele, podemos preconceituar as pessoas pela sua formação acadêmica, podemos preconceituar as pessoas pela sua origem. Ou seja, há várias maneiras da gente olhar. Podemos preconceituar as pessoas pela sua aparência física ou pelas suas indumentárias. Então é fácil a gente olhar e ter uma ideia sobre aquela pessoa. E por muitas vezes a nossa ideia é concebida antecipadamente, sem de fato conhecermos aquela pessoa. Então, preconceito é um mal e uma característica de que nós estamos vivendo segundo a carne, vendo segundo os nossos olhos e não segundo a fé e não segundo Deus. Dentro do preconceito, as pessoas mais valem do que
as coisas. As pessoas mais valem do que as coisas. Abra lá sua Bíblia em Provérbios capítulo 31, verso 10, você pode olhar, capítulo 31, o verso 10, diz assim: uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. O que ele está dizendo? Que a esposa, que a pessoa, vale mais do que um bem. As pessoas são mais importantes do que as coisas. Nós invertemos esse processo. Deus nos deu as coisas para usarmos e as pessoas para amar. Mas no geral nós amamos as coisas e usamos as pessoas. Esse é um processo inverso daquilo que Deus nos ensina. As coisas não valem tanto quanto uma pessoa. Para Deus, Ele diz que uma pessoa vale mais do que o mundo inteiro. Deus é capaz, para resgatar uma pessoa, fazer o impossível aos nossos olhos, e fez. Entregou o seu próprio Filho para morrer em nosso favor. Eu valho mais do que um pacote inteiro de diamantes. E isso me dá um conceito e um senso de identidade de quem eu sou e a quem pertenço. Eu não posso pensar que eu valho menos do que qualquer outra coisa. A baixa estima nos leva a um sentido de diminuição de quem nós somos. Para Deus você vale muito. E para as pessoas, você também deve valer muito. É muito comum ouvirmos, num contexto familiar, ou num contexto de relações de pessoas, a expressão: você não vale nada. Tire isso do seu vocabulário. Tire isso do seu conceito recebido e passado para você na ideia de que você não vale nada. Você vale muito, porque na ética e no valor divino você vale mais do que o carro. Qual é o carro mais caro hoje? Não sei, mas você já viu como esse processo está invertido? A pessoa pode matar o outro por causa de um tênis, pode matar o outro por causa do carro, pode matar o outro por causa de um pedaço de terra. Quando nós diminuímos a pessoa, a vida, o valor do outro, em troca de uma propriedade ou de um bem, nós estamos invertendo um valor que Deus estabelece, dizendo que pessoas são para serem usadas. As coisas valem menos, as pessoas valem mais. Amém? Se você entende e tem vivido desta forma, usando pessoas e valorizando mais os bens do que as pessoas, você está sendo um crente ou uma pessoa carnal. O outro: é melhor ser do que ter, é melhor ter pouco. Provérbios capítulo 16, verso de número 8. Provérbios 16, 8, diz assim: é melhor ter pouco com retidão do que muito com justiça, ou com injustiça, perdão. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. A riqueza, os bens, tudo que Deus nos der para administrar é bênção, é útil, é saudável, quando bem usado, desde que ele não se torne o nosso Deus e o Senhor da nossa vida, e nem nos faça substituir as pessoas por estas coisas, porque ser é mais importante. Se você abre a sua Bíblia, capítulo 28 de Provérbios, do verso 1 até o verso 10,
e do capítulo 26, do verso 3 até o verso 12, nós temos duas características importantes descritas nestes dois capítulos, que é sobre a ética cristã, quais os valores que devem fazer parte da nossa vida e como deve ser o caráter daquele que serve ao Senhor, voltando aí para a nossa identidade moldada pela pessoa de Cristo Jesus. O dinheiro ajuda muito, vocês concordam com isso? Sem dinheiro a gente não constrói esse templo, sem recurso a gente não põe ar-condicionado, a gente não compra banco, a gente não põe forro, a gente não faz eventos. Eles são úteis, são necessários, mas eles não são mais importantes. Por quê? Porque eu posso ter o dinheiro para comprar uma boa comida, mas o dinheiro não compra o apetite. Quantas pessoas que são ricas e não podem comer um manjar? Eu posso ter um monte de dinheiro, eu posso comer muito pão, muita jaca, mas não posso, né? Porque não me é permitido. Então, Deus é quem vai me dar a saúde, Deus é quem vai me dar o apetite. O dinheiro pode me comprar, ou pode comprar uma boa cama, mas não pode comprar um bom sono. O dinheiro pode comprar uma mansão, uma casa, mas não compra um lar. O dinheiro pode comprar um monte de coisa, mas ele não traz felicidade. Então, o dinheiro é importante, mas a felicidade é graça de Deus, é graça de Deus. Se temos andado por um destes caminhos, estamos em uma traiçoeira vontade da carne que pode nos destruir depois. Então, felicidade não se compra. Você pode abrir Provérbios capítulo 17, verso 16, de que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria. O que vale o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria. É muito mais importante ser sábio do que ter muito dinheiro. Não significa dizer que você não possa ter dinheiro ou não possa ser rico, mas não deixe essas coisas tomar o lugar do seu coração. Deixe que essas coisas sejam instrumentos para abençoar a sua vida, abençoar o seu lar, abençoar a vida, abençoar o reino de Deus. Felicidade não se compra, é dádiva de Deus. A palavra do Senhor diz assim: a minha graça te basta. A minha graça te basta, e a gente vai ver um pouco disso. Outra característica de que uma pessoa pode viver no espírito ou na carne, e uma característica da carne é gratidão ou ingratidão. A ingratidão faz parte da vida de quem vive na carne. A gratidão ou a ingratidão para com os pais. Vamos ver? E é interessante, porque a ingratidão surge quando o homem acha que ele merece mais do que aquilo que Deus está lhe dando. Quando a gente começa a pensar, eu mereço, eu não mereço isso, eu não mereço aquilo, eu merecia muito mais, eu sei que eu mereceria muito mais. Então, quando eu começo a sentir que eu mereço mais do que aquilo que Deus já está me dando, eu estou me tornando uma pessoa ingrata. Por isso, o texto que eu acabei de citar, 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, quando Paulo está pedindo algo para Deus, e Deus responde para ele dizendo assim: a minha graça te basta. Sermos agraciados por Deus já é termos a vida, já é termos a saúde, já é termos amigos, já é termos privilégios, já é termos tanta coisa. Então, vamos ver, a ingratidão para com os pais. Os olhos de quem zomba do pai
e zombando nega a obediência à mãe, serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes do abutre. Provérbios capítulo 30, verso 17. Vou repetir: os olhos de quem zomba do pai e, zombando, nega a obediência à mãe, serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes do abutre. Entristece a Deus, entristece o coração de Deus, os filhos serem desobedientes e ingratos àquilo que receberam de seus pais. Honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem sobre a face da terra. É uma expressão forte de Provérbios, porque ele diz que o filho ingrato e que não obedece os conselhos do seu pai e da sua mãe, os seus olhos serão arrancados pelos corvos e o seu ventre será comido pelos abutres, ou seja, ele será entregue, ao mundo e à agressão de tudo aquilo que ele vai receber, os males que ele vai receber por não ouvirem. O melhor exemplo dessa referência no Novo Testamento é a história do filho pródigo, e um dia desses a gente volta a pregar, porque ela foi pregada bem recente no nosso aniversário da igreja. Ingratidão para com os amigos. Provérbios 27, verso 10, diz assim: não abandone o seu amigo, nem o amigo de seu pai, quando for atingido pela adversidade. Não vá para a casa de seu irmão, melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Ter amigos é importante. Ter pessoas a quem a gente confia e com quem a gente pode contar é melhor do que ter um irmão longe. Na hora da adversidade, na hora do perigo, na hora de um problema, de uma dificuldade, para quem você vai pedir socorro? Para a pessoa mais próxima. Já pensou? Eu aqui não tenho nenhum irmão, meu irmão mora uma parte em São Paulo, outros no Maranhão. O único estado do Brasil que eu não tenho parente é Mato Grosso do Sul, para onde Deus me trouxe. Então, se eu precisar de ajuda, para quem que eu vou pedir? Não dá para pedir para alguém lá do Maranhão vir correndo me socorrer, para a pessoa mais próxima. Então, não seja inimigo do seu vizinho. Aqui a gente não faz isso, mas lá no Nordeste, aqui os mais antigos e que moraram no interior faziam isso. Você estava lá de manhã cedo, vai passar o café, acabou o pó de café, batia na porta do vizinho: vizinho, me empresta 2 colheres de café. Acabava o açúcar: me empresta 2 colheres de açúcar. Acabou a farinha: me empresta 1 litro de farinha. Quem que faz isso hoje? Você nem conhece o vizinho que mora do seu lado. Então, na hora de uma adversidade, às vezes a gente não tem a quem recorrer. É importante ter amigos, e é importante fazer amizades e sermos leais a esses amigos. Ingratidão para com os benfeitores. Abra lá Provérbios capítulo 15, verso 22, diz: os planos fracassam por falta de conselhos, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. É arriscado para o homem agir quando muitos o aconselham a desistir. Às vezes você vai tomar uma decisão importante na sua vida, não busca conselho, não busca orientação, não busca direção, não pergunta para ninguém, depois quebra a cara, aí fica com vergonha e não pede ajuda. Ou então alguém disse: não faça isso, não faça isso, não vá por esse lado, não vá por esse lado, e você não seguiu o conselho, deu com os burros na água. Então, é importante a gente não ser ingrato com aquelas pessoas que são nossos conselheiros, que são líderes, que são pessoas que ajudam a gente tomar norte, direção na vida. Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser um amigo, pode ser a equipe, pode ser alguém.
Buscar conselhos é necessário e importante. Terceiro, ou rancor, faz parte e é característica de alguém que vive na carne. Viver alimentando mágoa pela falta de perdão traz a você uma amargura, um pesar, um coração rancoroso, e nesse sentido torna você uma pessoa dura na cerviz, dura no quebrantamento, resistente, armada, difícil. Então, o rancor é parte de alguém que ainda não é espiritual, que ainda vive na carne. Vamos ver algumas características do rancor. A falta de perdão estraga o amor. Abra lá, Provérbios capítulo 15, verso 18. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Repito, o homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. A falta de perdão deixou seu coração duro, rancoroso, e você se torna uma pessoa irritadiça. Qualquer coisa te tira do sério, qualquer coisa te faz explodir, qualquer coisa é como se você ressuscitasse mortos que acompanham a sua história e a sua vida. É como se você guardasse ressentimentos, mágoas, lembranças, história, e alguém te diz alguma coisa e aquilo vem como se fosse um vulcão, uma erupção total, né? Então, a palavra diz que a falta de perdão estraga o amor. Então, não guarde mágoas, ressentimentos, libere perdão, libere graça, para que o seu interior encontre paz. A falta de perdão destrói a paz interior. Abra lá, Provérbios capítulo 10, verso 12. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. A amargura, a falta de perdão, ela gera um ambiente de descontentamento, de insatisfação, de falta de paz, falta de alegria, falta de contentamento. Então fica um ambiente pesado, carregado, não é assim? Então é necessário que haja a liberação do perdão, para que haja paz interior. Fora disso, você vai viver como um turbilhão de coisas acontecendo dentro de você. Isso é interessante, porque, por exemplo, quando uma pessoa está com depressão, todas as suas memórias positivas, elas são como que apagadas, elas são como que retiradas da sua história de vida, e todas as memórias ruins da sua vida emergem, ficam à flor da memória. Então você se lembra do que disseram a você, do que fizeram a você, do que não fizeram a você, do que não disseram a você, você vive tudo isso, e o seu interior fica num desassossego total. Os pensamentos são só pensamentos ruins. Então, como é que a gente faz para viver em paz interiormente? Celebre as pequenas conquistas, celebre todas as coisas boas, e não celebre, não guarde, não acumule as coisas ruins. Alguém te fez uma coisa boa, celebre como se fosse a melhor coisa da sua vida. Alguém te fez uma coisa muito mal, perdoe e deixe para trás, porque se você guardar, ela vai ter peso.
e o seu interior vai viver no desassossego e com falta de paz. Mas nas memórias boas, por isso Deus falou para Paulo: a minha graça te basta. Paulo, eu sei que você está sofrendo, mas olha quanta coisa boa está acontecendo, olha quantas pessoas estão se convertendo, Paulo, olha quanto o seu ministério tem feito coisas preciosas. Eu sei que você já sofreu açoites, eu sei que já judiaram de você, já falaram mal de você, eu sei que você não pode fazer as viagens que você gostaria de fazer, tem algumas limitações, mas a minha graça te basta, a minha graça te basta. Então, viver em paz interior é relembrar todos os benefícios, todas as dádivas divinas sobre as nossas vidas, e todas as coisas boas que já recebemos. A falta de perdão desmantela os relacionamentos. Abra lá Provérbios 17, verso 9. Aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem a lança em rosto separa bons amigos. Vou repetir: aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem a lança em rosto separa bons amigos. Às vezes a gente quer comprar uma briga que nem é nossa. Comprar briga alheia é a pior coisa que a gente faz. E às vezes a gente compra briga que é nossa, mas que é desnecessária. Por uma pequena coisa que alguém nos falou: ah não, eu vou tirar a satisfação, isso não vai ficar assim não. E você planeja tudo o que você vai dizer para ele. Conhecem aquela historinha? Já contei aqui, mas eu vou repetir. A pessoa que era trabalhadora, mas muito trabalhadora, ele vivia deitado na rede, na sala dele, o capim crescendo, no seu jardim, no seu quintal, então já estava um mato bem grande, para vocês verem como ele era trabalhador. Um dia ele acordou, bem entusiasmado, e disse: vou carpir o meu quintal. Foi na sua despensa, foi no lugar, não tinha enxada, não tinha como carpir o quintal, mas ele viu o quintal do vizinho bem arrumadinho, bem ajeitadinho, e viu o vizinho usando a enxada, e disse assim: vou pedir a enxada do meu vizinho. E aí ele: vou pedir a enxada. Quando ele saiu na porta, disse assim: mas e se eu chegar lá e ele disser que não dá para emprestar porque ele vai usar, eu vou ficar chateado, quer saber, não vou pedir a enxada. Voltou para casa, sentou: ah não, mas o vizinho é gente boa, ele sempre dá bom dia para mim, dá boa tarde, dá boa noite, é gente boa, vou pedir. Aí ele, quando ele saiu, chegou na porta e disse assim: mas se eu chegar lá e disser que já emprestou para alguém, e que se ele não quer que me ajude a carpir, aí eu vou ficar chateado, porque ele vai estar dizendo para mim que eu sou preguiçoso, não carpo quintal, minha grama está desse jeito, quer saber, não vou largar, larga a mão dessa enxada. Nesse vai e vem, pensando que o outro, chegou uma hora que ele tomou coragem, chegou na casa do vizinho, bateu na porta: ô vizinho, quando ele abriu: pois não, vizinho, pegue a sua enxada, coloque onde o senhor quiser, faça o que quiser com a sua enxada, porque eu não preciso dela. E aí saiu com os cachorros para cima do vizinho. Tem gente que é assim, ouviu uma coisinha e diz: vou tirar a satisfação, mas aquilo já cresceu tanto na cabeça dele, que quando ele chegar lá, o que o outro falar, já dá uma briga, já sai nos tapas, já vai. Então não vale a pena às vezes comprar briga. Aquele que cobre uma ofensa, que releva algumas coisas, que deixa passar liberando perdão, sem necessariamente valorizar tanto, esse promove amor. Mas quem lança em rosto separa os amigos, compra briga. Quantas amizades as pessoas, ou você, ou nós já perdemos por causa de um atrito, de uma briga, de uma bobeira? Quantos casais já se separaram por causa de uma bobeira? Então, falta de perdão, viver o rancor, é carne, é a carne prevalecendo. E a última dessas características é a insolência, uma vereda tortuosa, um caminho que não nos leva a sucesso nenhum, e vivermos com essas coisas é ruim. O respeito é um requisito
indispensável, primordial nos relacionamentos. Nós individualmente vivemos uma escala ou uma dimensão de relacionamentos, não só com Deus, mas também com o próximo. Então me relaciono com Deus lendo a sua palavra, orando, buscando a Deus, cantando louvores, vivendo a minha vida devocional de intimidade, sondando o meu coração. Nessa intimidade com Deus eu vivo, mas como é que eu manifesto isso? Dizendo que Deus é parte da minha vida, me relacionando com as outras pessoas. E se eu não amar as pessoas a quem eu vejo, como eu posso dizer que amo a Deus a quem eu não vejo? João escreve muito bem isso, não só no seu evangelho, mas em todas as suas cartas. Então, o amor é manifestado não só verticalmente, mas também horizontalmente. E nessa relação, o respeito é necessário. Para com Deus, a reverência, a honra, a glória, o louvor. Para com o nosso semelhante, o respeito. Então, o desrespeito, vamos ver? Provérbios capítulo 13, verso 1. O desrespeito aos pais é muito comum. O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Então, o desrespeito aos pais, a desconsideração aos genitores é algo que faz parte da insolência de pessoas que não consideram, não valorizam as autoridades que fazem parte da sua história ou da sua vida. E quem é insolente em casa vai ser insolente também com todas as outras autoridades da sua vida, seja ela policial, seja ela pública, seja ela qual for, na escola ou em tudo mais. O filho que chuta o pai ou a mãe em casa vai chutar a professora. O filho que xinga em casa vai xingar na rua, e vice-versa. Essa relação precisa ser trabalhada. Desrespeito ao próximo, capítulo 11 de Provérbios, verso 12, diz assim: o homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. O respeito ao próximo faz parte. O desrespeito é característica de um insolente. Depreciar, diminuir o próximo, o semelhante, não é bom. Vocês lembram a fase que a gente mais faz isso? Na adolescência. Na adolescência nós estamos buscando nossa identidade, firmar a nossa identidade, saber quem nós somos. Então às vezes eu quero dizer que eu sou diminuindo o outro. Então na adolescência, onde saem os piores apelidos, eles são cruéis. Esses dias eu assisti um vídeo de um grupo de adolescentes humilhando outro adolescente, batendo na cara, cuspindo, chutando, dizendo palavras ofensivas, uma forma de se sentir melhor e superior, humilhando e depreciando a outra pessoa. Então, por vezes, essa desvalorização, depreciação do semelhante, é às vezes para se sentir melhor, mas isso é um desrespeito. Numa hora dessa, não refreando a língua, vai comprar uma briga. A gente vê isso muito no futebol. A gente vê muito no futebol. Pega ele, né? Às vezes a gente faz um comentário indevido. Eu lembro uma vez aqui na Copa Vila 2, eu fui jogar com alguns irmãos da igreja, mas não era o time da igreja não, tá? Era o time ali da Copa Vila 2, mas eles não sabiam, alguns não sabiam que eu era pastor. E aí eu dei uma falhada na cabeçada lá, a bola passou, aí eu levei uma xingada boa. Aí o outro falou: ele é pastor, ele é pastor, ele é pastor. Aí ele não me marcou mais, eu fiquei livre.
né, para transitar no campo. Mas às vezes a gente xinga a pessoa, fala coisas para o semelhante. É muito comum nos dias atuais os palavrões. É difícil, às vezes você vai conversar com a pessoa, ele te xinga, te fala de um monte, não dá nem para responder. Às vezes tem que ir para agressão também, né? Eu não faço isso não, mas eu sei alguns que fazem. Então, o desrespeito ao próximo faz parte da insolência e é característica da carne. E por último, o desrespeito a Deus, a irreverência. Abra lá, capítulo 9 de Provérbios, o verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Conhecer a Deus nos leva à posição de reverentes, de reverência, de adoradores, de servidores de Deus, não de murmuradores, reclamadores, ingratos, insolentes, né? Xingando Deus, falando, praguejando Deus. Quando nós conhecemos Deus, nós o reverenciamos e o adoramos. E quando sabemos quem somos nós, melhor ainda. Qual sua vivência ou dessas características aqui tem sido parte ainda da sua vida, que declaram que você ainda é uma pessoa carnal? Eu identifiquei algumas coisas que fazem parte, que de vez em quando tropeço aqui. Então, é preciso corrigirmos, é preciso deixar que Deus trabalhe plenamente na nossa vida, ao ponto de não sermos preconceituosos, ao ponto de não sermos ingratos, ao ponto de não sermos rancorosos e nem insolentes. Repito, não sermos preconceituosos, ingratos, rancorosos e nem insolentes. Tirando essa natureza que nos conduz a essa postura, nós passaremos a ser espirituais. E aí sim, lá no Novo Testamento, na passagem que eu citei no início, Gálatas capítulo 5, verso 19, vai dizer dali para frente qual o fruto do Espírito: paz, amor, alegria, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. 9 características especiais que são produzidas por Deus em nossas vidas, que vão nos caracterizar como pessoas de um espírito não evoluído, mas de um espírito moldado, tratado, trabalhado pelo Espírito de Deus. Vai dizer que nós somos mais espirituais do que carnais. Sondemos, irmãos, os nossos corações, para vivermos não na carne, mas no Espírito, porque a carne luta contra o Espírito, a nossa natureza luta contra a vontade de Deus na nossa vida, mas a gente precisa mortificar a carne. Se para isso for necessário jejuar, buscar ao Senhor, nos dedicarmos ao Senhor mais e mais, amém, façamos isso, porque é o desejo de Deus para nós, é o propósito de Deus para as nossas vidas, amém? Vamos ficar em pé. Vou convidar a equipe de louvor. Eu não sei qual eles tinham planejado para cantar, mas eu vou pedir que cante a segunda música, que eu acho que tem muito a ver com o que nós ouvimos hoje à noite, a segunda música que vocês cantaram. Vamos orar, pedindo que Deus trabalhe na nossa vida. Enquanto você estar aí, coloque o seu coração diante do Senhor, deixe Deus